E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Meu nome é Isadora. E sejam muito bem-vindos ao No Mundo A2. É o seguinte, nós chegamos em São Luís, a capital do Maranhão. Apesar de ter sido a única cidade fundada por franceses, recebeu em 1997 da Unesco o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Isso se deu principalmente pela sua rica e diversificada cultura e por ser um exemplo excepcional de uma cidade colonial portuguesa. Porque durante a sua colonização eles trouxeram muitos azulejos que eram produzidos em Portugal. Por isso acabou se tornando o que é hoje. Bom, e a gente andando aqui pelo Centro Histórico de São Luís, a gente consegue entender o motivo desse título. Porque o Centro Histórico é muito bem preservado e você consegue ver a quantidade de azulejos portugueses que tem por aqui. E apesar de estar um dia bem quente, por aqui é bem agradável, porque aqui pelo Centro Histórico as construções são muito próximas uma à outra e acaba fazendo muita sombra. E por ventar bastante, reduz a sensação térmica, o que ajuda você a continuar passeando aqui pelo Centro Histórico. E nós viemos em um mês muito especial, não só para São Luís, como para Maranhão como um todo, né? Para o estado do Maranhão como um todo, porque é a época das festividades juninas. E por aqui é muito famoso o Bumba Meu Boi, que a gente vai conferir também hoje à noite. E vai mostrar aqui para vocês ainda nesse vídeo. Pois é, isso aqui é como vocês estão olhando, é o Casumbá, é um personagem da cultura popular maranhense, que eu estou confeccionando ele agora, né? Mas aqui tem um grande pronto. Então esse personagem aqui, ele significa no Bumba Meu Boi, uma entidade da natureza, um protetor dos animais e da floresta. Ele espanta os caçadores, cura os animais que estão machucados, então ele é um espírito muito respeitado pela parte indígena. Então esse personagem, ele é metade gente e metade bicho. Ele é uma entidade, como eu falei, da natureza, né? Então no Bumba Meu Boi, ele é responsável pelo boi ressuscitar. Através dele que a brincadeira do Bumba Meu Boi existe, porque ele que fez a brincadeira acontecer, ressuscitou o boi, e o dono da fazenda falou que a partir desse dia ia ter uma homenagem ao Bumba Meu Boi, que era numa época de São João. Então todos os personagens, como vocês estão vendo aqui, participam da brincadeira, que são o agricultor, o plantador de cana, o plantador o aparador de mato. Então todos os peões da fazenda, que são esses personagens que se fantasiam para prestigiar a homenagem ao São João, a São Pedro e ao São Massal e o São Benedito, que são 4 santos. Então o São João, para mim, não é quadrilha, é homenagem aos santos, certo? Que é o São Pedro, São Massal e São Benedito. É isso aí, um pouco da nossa história aqui do Maranhão. Olha aí, você consegue perceber o quão bem preservado é a arquitetura aqui pelo Centro Histórico em especial. E por sinal, por aqui eles falaram que são o maior São João do mundo. Do mundo, né? Isso mesmo, maior São João do mundo. Só que tem controvérsias. Aí eu já não sei, mas o que tem espalhado aqui, que aqui é o maior São João do mundo, é aqui. E a gente vai conferir hoje à noite? Vamos sim, eu tô ansiosa já. Mas diz aí se não é um charme ficar passeando pelas ruas de São Luís e observando esses casarões, esses comércios que são construídos no interior dessas casas tão bem preservadas, né? Dessas fachadas íntegras ainda. E a gente vê que muitas cidades aí do Brasil, infelizmente, eles destroem, acabam com tudo. Fica uma ou outra, não né? preservam. Sim, então isso é verdade. É um diferencial bem grande ter um centro inteiro com essas construções ainda de pé. Sim, né? Quando você vai chegando aqui, você já percebe, porque quando você olha para trás, assim, é muitos prédios, mas quando vê a pontinha aqui de São Luís, você vê os prédios todos históricos. Muda então completamente isso a muda arquitetura. completamente, isso mesmo. Verdade. Essa aqui é um dos portais de entrada aqui do Centro Histórico e é por avisos como esse que a gente estava explicando isso para vocês, que aqui possui o maior São João do mundo.
Foi uma notícia que acabou pegando a gente de surpresa, porque até Sim. então a gente achava que era uma outra cidade aqui do Nordeste que levava esse título. Isso mesmo. E que bom, né, que nós estamos aqui, vamos poder presenciar esse maior São João do mundo. Agora eu não lembro qual é a outra cidade no Nordeste que levou esse título. Você lembra, amor? Não, sinceramente agora eu não me recordo. Mas realmente tem uma outra cidade do Nordeste que tem esse título, não sei. Talvez todo ano muda, né? Eu não sei. Talvez, mas deixa aqui no comentário se alguém souber alguma informação a respeito. Bom, agora eu quero falar com vocês sobre o reggae, que é um estilo musical muito forte aqui na capital maranhense e atualmente ela está incorporada na cultura do estado. O reggae, para quem não conhece, é um estilo musical que foi criado ali pela década de 70 e chegou aqui por São Luís a partir da década de 80. Porém, nesse período, o reggae era visto como um estilo de música marginalizado. Assim como hoje nós temos o funk, a partir da década de 90 que esse estilo musical começou a entrar nas universidades aqui da capital e começou a ganhar visibilidade. Com o passar do tempo, essas classes sociais, as classes médias, começaram a ouvir e começaram a abraçar o reggae como uma forma de manifestação cultural do estado. E aí ele começou a ser mais bem visto. Porque naquela época, lá na década de 80, o reggae geralmente estava associado à criminalidade. Por ser muito ligado à parcela mais baixa da população, mais pobre da população, geralmente saía nas capas de jornais, sendo associado a crimes, a batidas policiais e por aí vai. Então só a partir dos anos 2000, da década de 90 e início dos anos 2000, que a comunidade universitária começou a abraçar esse estilo musical e teve um ressignificado. Então atualmente você consegue ver essa expressão cultural não só na música como na vestimenta aqui pela capital do Maranhão. Outra coisa que é muito importante ressaltar é de que o reggae ele não possui uma única variante. Quando você chega por aqui você descobre que ele tem diversos outros tipos e diversos outros estilos. Por aqui também tem o Museu do Reggae, a gente vai ver se consegue ir lá ainda hoje para poder mostrar para vocês. É uma cultura bem forte, as cores são bem vibrantes e por aqui você escuta muito reggae onde quer que vá, né? Sim, vamos lá? Acabamos de sair aqui do Museu do Reggae, lá dentro não deu para filmar por causa da música constante, mas eu vou explicar um pouco para vocês como é a experiência de visitar esse lugar e vou deixar algumas imagens passando aí no fundo para vocês poderem conferir. Bom, o Museu do Reggae é sem dúvidas um lugar que você deve visitar quando você vier a São Luís. Lá, além das histórias que eu havia contado para vocês agora há pouco, eu esqueci de mencionar alguns pontos, como por exemplo, São Luís ser considerada a Jamaica brasileira. O reggae teve origem na Jamaica e São Luís reinventou essa modalidade musical, esse estilo musical, inclusive até no jeito de dançar. Ao visitar o museu nós podemos ver que o Maranhão tem uma peculiaridade e é diferenciado até na forma de dançar o reggae, porque quando o reggae chegou até aqui, as pessoas não entendiam o que a letra falava por ser inglês e eles achavam que era uma melodia romântica para se dançar agarradinho. Então por isso até hoje o reggae por aqui é dançado grudadinho, agarradinho, diferentemente de outras partes do mundo. E eu queria ressaltar aqui uma figura muito importante para esse cenário musical aqui no Maranhão, que é o serralheiro. O serralheiro, assim como a gente, ele era um viajante que chegou a fazer mais de 50 viagens para o exterior para trazer discos de vinis para o estado. Antigamente, esses discos eram caríssimos e muito difíceis de ser encontrados aqui no Brasil. Por isso mesmo, ele viajava constantemente para o exterior atrás desses discos. É muito importante ver que eles deixaram exposto, por exemplo, no museu, o passaporte dele. E nesse passaporte está aberta uma página que é bem representativa, que é uma página onde está carimbado o visto dele na imigração na Jamaica, que é da onde nasceu o reggae. E esse vídeo também ele tem que ter comida no começo, no meio ou no fim, senão você está em outro canal.
Aí falaram pra gente que entrando aqui na feirinha nós iríamos encontrar o arroz de cuchá. Então vamos lá. Olha aí, saindo aqui da rua principal, das ruas principais do centro histórico, você logo dá de cara com essa feirinha aqui. A gente vai garimpar agora aqui para ver se encontra esse famoso arroz. Nós temos que encontrar. Muito artesanato. Ah, já tem um restaurante aqui, ó. Que bonitinho, né? Ah, legal. Gostei. Aí, muito artesanato local. Já pararam aqui? Olha, a castanha dele tá bem fresca. Quanto? O quilo? Você tem 75. Mais vende. Vamos comprar? Compra aí pra nós. Castanhazinha de caju. Bem crocante. Torradinho. Olha aí a lembrancinha. Guaraná Jesus. Guaraná Jesus. Mas nós vamos provar, tá? Não vamos levar. Esse aqui é original do Maranhão, né? Esse é original. Atualmente a Coca-Cola comprou ele, pertence à Coca-Cola, mas não deixa de ser um Guaraná muito tradicional daqui. A cor dele é assim, olha, perfeito. Rosinha, é bem doce. Você já provou? Eu já provei uma vez. Eu também já tive a oportunidade de provar uma vez. A gente vai aproveitar para poder fazer um combo hoje. Tomar Guaraná Jesus e comer o arroz de cuchá. Olha o tanto de quadro maravilhoso que tem por aqui. Isso aqui retratando muito bem os azulejos portugueses e as janelas. Todas as pinturas valorizam bastante a arquitetura muito característica aqui de São Luís. Agora há pouco a gente estava nessa escadaria no começo do vídeo, vocês conseguem perceber que era aqui que nós estávamos. Gostei, são pinturas muito lindas, né? Sim, essas aqui eu acho que é bem caro mesmo daqui, com as Azulejos portugueses. Achamos o famoso arroz de cuchá. Foi difícil. Foi difícil. Mas antes de começar a provar, a gente pediu um Guaraná Jesus, como a gente havia falado para vocês, pra gente degustar aqui. Eu até então ainda não tinha visto um refrigerante com essa coloração, né? Rosa. Parece ser de chiclete, alguma coisa assim do tipo. Tem um saborzinho de chiclete. Tem? Sabe quando a gente pede aquele chopp, sabor chiclete? Tem um saborzinho. Parece. Não me julguem, tá? Nossa, bom demais, tá? Tava tão quente, refrescou agora. Chegou o arroz de cuchá. Nós pedimos ele acompanhado de uma pescada amarela. Aí vem acompanhado uma farofinha e uma porçãozinha de feijão. O arroz de cuchá aqui, para quem não conhece, é um arroz feito com camarão seco e uma ervinha meio azedinha, que é chamada de vinagreira, não é isso, amor? Isso. Olha aí a aparência dele. Esse sim, vai ser a primeira vez que nós vamos provar. Esse é, vamos lá. Quero saber qual é o sabor dele. A aparência é boa. Parece. Camarão então, né? Não dá nem pra errar. Vou comer só ele. Prova só ele primeiro, é. Não deve ver o camarão, né? Acho que ele é bem torradinho, ó. Deve Não é ser. isso? É bom. E é um arroz que ele não é tão seco assim. Ele é meio molhadinho? Ele é um pouco molhadinho, bem pouquinho. Muito bom. Você gostou? Eu gostei. Provado então. Diferente. Bom, e nós acabamos de chegar nesse que é o maior São João do mundo, segundo o governo do estado do Maranhão. E deve ser mesmo, porque somente aqui em São Luís, a capital do estado, são cerca de 12 pontos como esse aqui atrás de mim, acontecendo simultaneamente a festa de São João. Somente aqui em São Luís são quase 60 dias dessa festividade. No ponto mais tradicional da cidade, que é o Ipem, são 35 dias de festividades consecutivos. E o governo do estado realmente está de parabéns, porque além de uma estrutura magnífica que a gente está vendo por aqui, tem muita segurança e está muito organizado. Para você ter ideia, nos próximos dias, por exemplo, hoje vai ter show do Luan Santana e daqui a 2 dias vai ter show da Joelma. Então é uma coisa bem legal para a população, né? Sim, tem vários eventos grandes
E tem também muito evento local também, então tem muito forró, tem muita coisa acontecendo por aqui também. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente vai se despedir de vocês agora, a gente vai ficando aqui pelo Espigão, que é um dos principais pontos da capital maranhense. Fiquem com Deus e tchau, tchau!